Esse é o Dicas Pet e eu sou a Aline Mesquita, bióloga, professora, esteticista animal e criadora da raça Schnauzer miniatura. Em clima de Natal, vamos falar um pouquinho sobre alimentação natural e ração. Qual o melhor que eu devo usar, a alimentação natural ou a ração? Em alimentação natural, há uma questão muito forte, aquele tabu antigo de dizer que a alimentação natural faz mal, comida de panela, na verdade, sempre vai fazer mal para o seu animal. Será que isso é verdade? Será que essas rações que vendem no mercado são boas para o meu animal? Será que o que eu estou usando, o que eu estou comprando, está suprindo a necessidade nutricional do meu animal? Para a produção de ração existir, ela vai usar como fonte a alimentação natural. Porém, todos esses alimentos vão ser processados e transformados no alimento seco que a gente conhece por ração. Precisamos entender a diferença entre rações premium e super premium. Vamos lá? Rações super premium, elas são, em comparação à ração premium, muito mais essenciais para o seu cão em relação à suplementação vitamínica. A ração premium vai ter uma quantidade bem menor de vitaminas do que a ração super premium. Vejamos no quadro a seguir. Estamos observando a ração premium. Ela vai ter vitaminas A, B1, B2, B12 e D3, dentre outras propriedades alimentícias normais, tiradas de alimentos naturais. Porém, ela vai ter duas coisas aí que me chamam a atenção. A primeira dela é o corante, responsável por muitas doenças de pele, doenças de alergia, etc, etc. E palatabilizante, que é um produto químico que faz com que o cachorro tenha mais vontade de comer a ração. Mas também é um produto químico que faz mal, né? Ele vai só atrair um animal, mas é um produto químico que não faz bem de forma nenhuma ao animal. Essas duas coisas que eu quero que vocês frisem bem para a gente ver o próximo quadro. Agora estamos vendo o quadro de rações super premium. Além de ser bem maior, ele vai ter vitamina A, C, E, D3, B1, B2, B6, B12 e PP. Vários antioxidantes são representados aí, algumas proteínas e alguns aminoácidos, tá? Dentre eles eu vou destacar a lisina aí, tá? A lisina é um aminoácido que ajuda no crescimento ósseo, a formação de colágeno e também é componente de tecidos conectivos e cartilaginosos e ósseos, então tem bastante coisa que a ração não tem. Outra observação que eu vou fazer em comparação é que ela não tem corante e não tem palatabilizante. Então, daí você já vê que o risco de alergias é muito menor em relação a corante e palatabilizante, que são as duas principais causas de alergias e dermatites atualmente. Fora isso, a nutrição é muito visível de uma ração para outra. Se você quiser, você volta aí. Eu não coloquei marcas, tá? Mas fica bem visível a questão da nutrição do animal, é muito diferente e muito mais completa. Pessoal, eu separei alguns tópicos de pesquisas que eu fiz, de conversas com veterinários, de conversas com quem já usa alimentação natural, com quem usa ração, até mesmo com criadores e outras pessoas que também utilizam ração como eu utilizo e também utilizam alimentação natural como eu utilizo. Então, um dos pontos principais que eu vou falar com vocês é como começou essa corrente de alimentação natural. A alimentação natural ela começou bem forte nos Estados Unidos e no Canadá, porque muitos cães estavam apresentando problemas de alergia, problemas de dermatite e muitos deles tinham intolerância alimentar. Então esse foi um dos principais fatores que levou essa corrente nos Estados Unidos e que está trazendo ela aqui para o Brasil. A segunda coisa é que se eu me alimento de comidas naturais, por que o meu cão não pode se alimentar? Tendo em vista de que a digestão alimentar, os processos alimentares são basicamente a mesma coisa, diferenciando que os caninos, eles têm um intestino menor do que o da gente. Se você reparar, o seu cão, ele faz cocô basicamente 15 a 20 minutos depois que ele come. Por quê? Porque ele tem um intestino curto.
E esse intestino, ele digere a comida muito mais rápido, muito mais fácil, tá? Então, se eu posso me alimentar, por que meu cão não pode se alimentar? Tá? Então, eu vou falar um pouquinho das vantagens da alimentação natural para vocês. O primeiro ponto que eu coloquei aqui foi o seguinte: cães mais fortes. Todas as pesquisas que eu fiz, que eu encontrei na internet, falam que os cães eles ficam mais fortes a partir do momento que eles estão comendo alimentação natural. O segundo ponto, que além de mais forte, eles ficam mais bem nutridos, porque os ingredientes são frescos, é tudo preparado geralmente na hora ou no mesmo dia. O terceiro ponto é que a alimentação natural, ela não vai conter o conservante em si. A ração ela tem que ter conservante para que ela não se estrague. Apesar dela ser feita com alimento natural, com todo processado, moído, ele não é feito para, como é que se diz? Para estragar, né, tão facilmente quanto a alimentação natural. Outro ponto bem interessante é que os animais, eles se sentem mais felizes, eles gostam mais de se alimentar com alimentação natural por conta dos sabores, dos cheiros, das cores. Isso para eles é bastante atrativo em comparação à ração que ele vai comer todos os dias, tá? Outro ponto interessante, além dessa questão de gostar mais, é a questão de que eu não vou ter conservantes, eu não vou ter aquela quantidade de produtos químicos que a gente já tem na ração comum. Outro ponto que eu separei aqui, que é muito importante para você que tenha cão alérgico ou com algum problema de dermatite, algum problema que venha através de alimentação ou de uso de produto de limpeza, certo? Esse ponto dos conservantes e dos produtos químicos é uma das maiores causas de alergia. Vou até parar aqui. O que é que acontece com o cão? Muitos cães têm essa sensibilidade forte a conservantes e produtos químicos que contém na ração para fazer com que a ração dure muito tempo sem estragar. O que é que acontece? Esses conservantes eles agem de uma maneira que vão provocar uma alergia no seu cão. Como assim? O cão começou a comer a ração, comer, e depois de um tempo é que ele adquiriu essa alergia. Muitos donos questionam sobre o cão não ter tido alergia e depois que adquiriu a alergia. Aí eu costumo dizer o seguinte: existe uma coisa que se chama limiar de excitação, tá? O que é isso? Pode acontecer até com você, ser humano. Você usava um remédio X e depois você passou a ter alergia àquele remédio. Ora, o tanto que você usou atingiu um limite. Esse limite é o que a gente chama de limiar de excitação. Quando atingiu esse limite, o seu corpo começou a não tolerar mais aquilo. Então a mesma coisa acontece com os cães. E foi comprovado muitas vezes que os cães têm alergias à ração. Por isso que hoje no mercado existem rações específicas para cães que têm alergia, que inclusive são caríssimas, tá? Então é uma opção para quem quer trocar aí sua ração por uma alimentação natural. Outro ponto é que ajuda a curar alguns tipos de doenças que só com a alimentação natural que vai curar, com a ração não cura, justamente por conta dessa questão dos conservantes aí. Outro ponto importante que foi muito destacado em todas as pesquisas que eu fiz é que os cães têm pelos mais bonitos, mais saudáveis e brilhosos e tem menos queda de pelo, certo? O único ponto negativo que eu encontrei falando sobre a questão da alimentação natural é que é difícil de manter, ou seja, não dá para você conservar como a ração. E também você vai ter aquela questão do trabalho de fazer a ração, de fazer a alimentação natural, né? Você vai ter que parar, vai ter que cozinhar, geralmente para o mesmo dia, no máximo de um dia para o outro. Por quê? Porque a ração ela vai dar uma conveniência que a alimentação natural não vai dar. Você trabalha, tem um tempo muito corrido, aí geralmente o pessoal faz uso de ração porque é mais prático, tá? Vamos aos pontos positivos da ração. O primeiro ponto positivo, como eu já falei, é a conveniência. Ora, se eu trabalho muito, se eu estudo muito, não tenho muito tempo de estar fazendo, eu uso a ração, porque é mais conveniente para mim. Ela vai ter praticamente todos os nutrientes que o meu cão
precisa. Isso, gente, para rações super premium, tá? Rações premium não tem essa grande quantidade de vitaminas, de minerais, vamos dizer assim, de suplementação suficiente para os cães, certo? Outra coisa, a ração, ela pode ser específica para cada raça. O Schnauzer em miniatura, por exemplo, ele tem tendência a ter problemas renais. Então, a ração específica para Schnauzer, ela vai ter menos sal, ela vai ter uma quantidade de proteínas razoável que ele precisa, mas que não vai ser em maiores quantidades. Por quê? Porque os rins, eles precisam digerir as proteínas, né? Digerir não, perdão. As proteínas precisam passar pelos rins para entrar para a corrente sanguínea. Também tem a questão do sal. Isso tudo influencia no tamanho dos rins dos cachorros, influencia essas proteínas sendo muito grandes vão influenciar na quebra delas, tá? Na parte dos rins. Então tudo isso contribui. Como tem ração específica para labrador, para cão de crista chinês, tá? Para todo tipo de raça vai ter esse tipo de ração separadamente. Então isso é bom para quem tem raça X ou Y. E também vai ter aquela ração que a gente chama de ração comum a todas as raças. Outro ponto positivo é que a ração ela é mais fácil de conservar, é lógico. Ela vem lá fechadinha no pacotinho, você usa, fechou no pacote, embalou bem direitinho, ela vai ficar lá conservada. Ela não vai ter ação de fungos, de nenhum decompositor natural. E você não vai perder a ração com tanta facilidade quanto a comida natural. Outro ponto é que não se contamina, tá, com nenhum parasita. Quem usa carne tem que estar, tanto carne quanto frango, a gente sabe que vai ter parasitas ali que podem agir na carne. Então eu preciso cozinhar muito bem, né, ferver bem o alimento para poder eliminar esses parasitas. A ração já não vai ter esse problema, o alimento já é processado, já vem conservado, já vem pronto para o seu animal comer. As grandes desvantagens da ração, foi como eu já comentei, são as questões de alergias, tá? A questão de muita coisa industrializada, né? Assim como a gente, ser humano, não come nada muito industrializado porque faz mal, nada que vem naqueles potes, a gente não pode estar comendo em excesso por conta do excesso de sal e outros produtos químicos como os conservantes, os animais também sofrem desse mesmo mal. Outra coisa muito interessante que eu encontrei, que até eu vou frisar bem isso, existe um grande problema, principalmente em gatos, né, de alguns tipos de ração, inclusive uma ração que fazem muita propaganda dela, eu não vou citar nomes para não ser processada, mas vocês devem imaginar, existe essa propaganda dessa ração é feita demais na internet, demais, tá? E na internet, em meio de comunicação, televisão, é tudo que o seu gato quer. E na verdade não é. Ela causa grandes problemas renais por grande quantidade de sal que tem. Enfim, essas rações, elas têm uma grande quantidade de proteínas, de vitaminas, tudo que vai passar pelos rins para filtrar. Então, essa grande quantidade, ela pode sim causar problemas renais no seu animal, principalmente nos felinos, que já tem uma tendência a ter isso a mais, porque bebem uma quantidade menor de água do que os caninos. Então esse aí foi um problema que me pegou. E aí eu passei a pesquisar mais sobre rações e os tipos de rações. Foi daí que eu comecei a olhar as rações que tem menos quantidade de sal, menos quantidade de proteína, que tem uma quantidade que eu diria assim razoável. Agora, tem um ponto aí a frisar, assim, entre aspas, a quantidade de ração que você dá. Toda ração, ela tem uma quantidade atrás do potezinho lá, do saquinho, independente. Ela vem com uma quantidade X para você dar diariamente para o seu animal. Então, tem gente que vai lá, pega a ração, enche o pote, e aí o que acontece? Dá lá pro animal, o animal come, passa do combinado, passa do que tem que comer, e aí a gente acaba também aumentando mais ainda essa tendência. Então, assim, aqui em casa eu uso a ração, né, que é Royal Canin, e ela tem um grande número de nutrientes, tem muita coisa legal, e eu uso especificamente para Schnauzer, que tem. Com os vira-latas da minha mãe, eu uso a normal para todos os tipos de raça, mas eu sempre me preocupo em colocar a quantidade mínima de acordo com o peso e a idade do meu animal que vem indicando atrás. Porém,
assim, dando essas estudadas, eu tenho começado a investir na questão de alimentação natural aqui em casa, de fazer uma mesclagem, tá? E associar isso com o uso de vitaminas. Eu ainda não decidi se eu vou passar totalmente para alimentação natural, se eu vou ficar somente com alimentação de ração, mas eu tô dando uma mesclada para ver a reação deles, né? Principalmente num dos meus SRDs que tem alergia. Eu troquei a alimentação dele só por alimentação natural e aí eu quero ver como é que vai ficar esse equilíbrio, se ele vai voltar a ter crise, se ele não vai. E também tô fazendo esse teste aí, mas eu tô mesclando bem. São 5 dias da semana, né, que eu faço. Então eu faço dia sim, dia não, alimentação natural e ração, alimentação natural e ração, para ver como é que vai ficar a reação deles. O que é que eu tenho a dizer? Se você tem pouco tempo, se você não está trabalhando, sempre correndo, você, lógico, use a ração. É um alimento completo, está lá presente no seu animal, ele vai estar mais saudável, principalmente ração super premium. Não vale a pena você trocar uma ração super premium por uma premium, né? Que eu chamo de ração come e faz cocô, ração premium. O animal come, faz muito cocô e não tem uma quantidade de vitaminas corretas. A ração super premium, você vai dando aquela quantidade. Você pode dividir de 2 a 3 vezes por dia, isso vai depender se é filhote, se é adulto, e dar aquela quantidade X. Então o cocô vai vir em menor quantidade. Geralmente as rações super premium não deixam aquele cheiro de cocô exalado no ar, é diferente de uma ração premium. E principalmente a quantidade de vitaminas, a suplementação de vitaminas de uma ração super premium não tem nem comparação. Você gasta mais um pouco, mas também você tem a certeza de que o seu animal está muito mais bem nutrido do que uma ração premium. E mais, um detalhe. A quantidade de ração premium que você dá é muito maior do que a quantidade de ração super premium que você dá. A ração super premium, vamos dizer que você dá 200 gramas. Geralmente, para você suprir bem a alimentação do seu cão, uma ração premium você vai dar praticamente o dobro. Então, a ração premium é um barato que sai caro, ao meu ver. Eu prefiro pagar um pouco mais e ter a certeza de que eu estou alimentando meu cão com uma boa ração e também que eu não estou perdendo meu dinheiro, eu estou dando a quantidade que ele precisa diariamente. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!